Olá pessoal, tudo bem? Na tela, mais um tema do nossa revisão em detalhes. E o assunto do momento é prazo prescricional na hipótese de erro médico, com uma peculiaridade: o erro médico praticado num hospital conveniado ao SUS. E aí, na sua prova, imagine o seguinte questionamento: qual o prazo prescricional a ser aplicado nas indenizações promovidas contra erro médico praticado em um hospital privado, mas que está conveniado ao SUS? Vejam que nós estamos falando de uma peculiaridade, saímos aqui da regra geral do mero erro médico praticado por particular. Aqui nós estamos falando de uma entidade de natureza privada, mas que está conveniada ao SUS. Ela não é uma entidade pública e aqui a essência do questionamento estava, afinal, esse ato médico foi praticado no exercício de um ato administrativo regulado pelo sistema da prescrição administrativa. Ele está se reportando aí a uma situação de relação de consumo regulada pelo CDC, ou vamos ficar no entremeio e ter uma regulação conduzida pelas regras do Código Civil? Você responderia qual prazo? Qual o instituto que regularia essa situação específica? Vejam, foi um caso julgado pelo STJ, a ministra Nancy Andrighi foi a relatora, e aqui envolvia exatamente essa descrição fática se a hipótese seria de nós aplicarmos o prazo do Código Civil, do CDC, ou nós teríamos aí sim a incidência da regra geral da administração pública. E a decisão aqui foi no sentido de que, nas ações indenizatórias envolvendo atendimento custeado pelo SUS, e isso é o ônus da prova da própria defesa, enfim, dos debates internos no processo, produzidos ou praticados em hospitais privados conveniados, o prazo de prescrição segue a linha geral dos 5 anos especiais lá da Lei 94/94, no seu artigo 1º-C, e não dos 3 anos definidos no Código Civil, no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, e nem no artigo 27. Veja que o CDC também prevê um prazo de 5 anos, mas aí o enquadramento aqui nesse caso foi considerado com uma natureza mais prevalente da natureza da administração pública tocada aí pelo Sistema Único de Saúde. Ou seja, se fôssemos aplicar a regra do Código Civil, o prazo seria menor em desfavor da vítima ou dos seus familiares. A interpretação ela foi mais benéfica à busca da reparação, com um alargamento sobre o viés de que a administração pública como um todo está sujeita ao prazo de 5 anos e não de 3. E aí, nesse caso, o próprio CDC ele acaba ficando, por mais que tenha o conflito de duas normas, nós tenhamos aí 2 diplomas de natureza considerados especiais para o nosso sistema, o sistema da administração pública e o sistema do CDC consumerista, mas nesse caso aqui a prevalência é o SUS, a marca atrai a carga maior para o viés da incidência da legislação do direito administrativo, ainda que essa entidade ela seja de natureza privada e meramente conveniada. Lá na Lei 8080 do SUS, vocês vão ver que tem dispositivos específicos sobre a possibilidade da iniciativa privada complementar, e é exatamente nessa linha, essa linha tênue, que acaba atuando a imensa maioria das unidades que prestam serviços hospitalares, no serviço de medicina do país. Quase todos eles ou têm de uma maneira ostensiva direta ou indiretamente algum convênio com o SUS, até mesmo para poder suportar aí os seus custos fixos do cotidiano, do dia a dia. Eles acabam mantendo essa forma de gerenciar, exceto as questões dos grandes hospitais mais privados, mas que ainda assim daí atuam lá numa área de pesquisa. Normalmente há sempre um toque do poder público, porque ele é de comum acordo da sociedade representada pelos gestores e também da iniciativa privada de ter aí a sua estrutura instalada funcionando. Mas para nós o que interessa aqui especificamente é isso que resumimos. Temos aí uma definição de prazo prescricional, são 5 anos contados com base na legislação
do direito administrativo e não do CDC nem do Código Civil. Na tela, vejo que é um tema que eu considero relevante para federal, estadual e municipal, porque os municípios têm muita atuação de complementação nos seus hospitais locais, é um tema que não tem como fugir, e deixando aí praticamente quase toda a margem de todos os cargos possíveis, inclusive com grande incidência aí no exercício da advocacia em geral, da prestação dos serviços jurídicos em geral, de relevância esse tema do erro médico, um tema que já teve mais em voga, hoje ele está um pouco, um tanto quanto mais já controlado em termos de posicionamentos jurisprudenciais, mas essa questão específica da prescrição ela é extremamente interessante, por isso que eu trouxe ela para uma revisãozinha rápida de uma questãozinha pontual, prescrição, erro médico, a questão dessa zona mista, híbrida entre o público e o privado, uma revisãozinha rápida para aguçar o direcionamento dos estudos das revisões de vocês. Era esse o recado e até a próxima.